Ministro Sérgio Moro fala à Comissão de Constituição e Justiça e diz que não vê ilegalidade nos diálogos divulgados pelo site The Intercept Brasil. Depoimento de Sérgio Moro repercute nas redes sociais. E secretário especial de Previdência e Trabalho fala sobre a reforma proposta pelo governo no sistema previdenciário, na Comissão de Assuntos Sociais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Durante quase 9 horas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou aos senadores na reunião da Comissão de Constituição e Justiça sobre mensagens de celular que teria trocado com membros do Ministério Público relacionadas à Operação Lava Jato. O ministro não confirmou a autenticidade das mensagens e disse que os celulares foram hackeados, mas ainda assim afirmou que não vê ilegalidade nos diálogos divulgados. Sérgio Moro disse que deixa o cargo de ministro caso seja constatada alguma irregularidade em sua atuação como juiz. Veja como foi o depoimento na reportagem de Dinalva Ferreira. O esquema de segurança foi reforçado. Na sala da comissão só entraram parlamentares e jornalistas credenciados. Sérgio Moro chegou pouco antes das 9 e entrou na sala da comissão sem passar pelo pelotão de jornalistas que aguardava nos corredores. Logo no início da sessão, uma questão de ordem do senador Humberto Costa. Estaremos aqui com uma testemunha ou com alguém investigado. Não está aqui nesta casa nem na função de testemunha e muito menos de investigado. Trata-se de um ministro de Estado que se colocou à disposição do Senado Federal. No tempo que teve para falar antes dos questionamentos, o ministro Sérgio Moro citou números para, segundo ele, justificar que sempre tomou decisões baseadas em provas e que não houve conluio com a força-tarefa da Lava Jato. O Ministério Público recorreu de 44 dessas 45 sentenças. Se falou muito em conluio. Aqui é um indicativo claro de que não existe conluio nenhum, inclusive divergência. 44 recursos de 45 sentenças. Foram 291 acusados no total. Foram 211 condenações, 63 absolvições. Sobre o vazamento de supostas conversas atribuídas a ele quando ainda era juiz federal e ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Sérgio Moro disse que, por trás das invasões de privacidade, está a atuação de um grupo criminoso organizado. Tem por objetivo ou invalidar condenações por corrupção e lavagem de dinheiro, ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento. Sérgio Moro disse que não pode comprovar a autenticidade das mensagens. Elas podem ter sido total ou parcialmente adulteradas. Mesmo assim, ele disse que não vê sinais de ilegalidade nos trechos que foram vazados. Na tradição jurídica brasileira, não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Moro classificou a divulgação das mensagens de revanchistas e sensacionalistas. Me espantou um certo, não só a divulgação, sensacionalismo, mas um certo revanchismo que surgiu por gente que, eventualmente, até envolvida em atividades criminais a partir da revelação desses fatos. Foram dezenas de perguntas. Quase 40 senadores se revezaram nos questionamentos, nas críticas ou na defesa do ministro Sérgio Moro. A justiça, que é representada neste caso pelo senhor e pelos desembargadores, que tem que guardar distância. E o senhor não guardou distância, por isso a caracterização de conluio. Eu fui delegado 27 anos. Eu fico imaginando se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito. E que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. O que restou para aquele grupo político ferido de morte por conta das diversas condenações por corrupção foi a batalha de narrativas políticas. É o que temos hoje.
uma narrativa de perseguição que precisa subsistir por interesses eleitorais ou eleitoreiros. Criminosos quebraram o sigilo, invadiram telefones celulares de pessoas que são importantes na República. Esse é o crime, que não provou nada. É um amontoado de palavras, de frases que não prova nada. Um pequeno tumulto aconteceu quando o senador Marcos Duval disse que o ministro estava sendo atacado por políticos investigados pela Lava Jato. Você vai sofrer muitos ataques daqui, infelizmente, de dentro da casa, por pessoas que estão sendo acusadas pela Lava Jato e que querem te descredenciar. Presidente, eu não estou conseguindo... Diria aos colegas a gentileza, nós temos um orador, um colega nosso, fazendo os seus comentários e arguindo aqui o ministro. É que o colega tem que dizer os nomes dos políticos, dos parlamentares que estão envolvidos nisso, que estão atacando ele. Eu peço aos colegas... É isso que ele tem que dizer, quem são os políticos, quem são os colegas dele. E as explicações do ministro Sérgio Moro repercutiram entre os senadores. Foram mais de 8 horas ininterruptos de debate, de diálogo, de conversa, aliás, diálogo republicano, saudável, equilibrado e democrático. Acho que os senadores já têm cada um o seu juízo de valor a respeito dos fatos. Fatos esses que nós sabemos ainda vão se prolongar porque não sabemos o que vem por aí, mas de qualquer forma a Comissão de Constituição e Justiça se encontra satisfeita com as informações prestadas pelo ministro Sérgio Moro. Ele sai daqui fortalecido. Certamente sai com a tranquilidade dos justos, né? Dos honestos, dos corretos, porque aquilo que se anunciou inicialmente como uma bomba se transformou num traque insignificante. Ou nós podemos colocar essa questão na série de A Montanha para um Rato, porque faz-se um sensacionalismo exagerado em relação a algo que só oferece um atestado de boa conduta ao ministro e ao procurador. A vinda do Moro para cá de uma forma espontânea foi uma decisão muito importante. Ele respondeu no clima de muita tranquilidade a todas as perguntas que foram feitas a ele. É muito bom que a gente deixe claro a importância da Operação Lava Jato para o Brasil. Nós conseguimos de volta bilhões de dinheiro que infelizmente foram desviados. Esperávamos do ministro que ele explicasse as mensagens e não desqualificasse o mensageiro. Nós ouvimos muitas desqualificações ao mensageiro e poucas explicações em relação às mensagens. Precisam ser esclarecidas, investigadas, e a presença dele hoje aqui no Senado Federal era sobretudo para isso. Mas o que é que ficou do ponto de vista dele ao final e ao cabo? Né? O que vazou e era interessante para ele discutir, ele discutiu, diz que não houve anormalidade. E o que vazou e que não era interessante para se discutir, porque grave, ele disse que poderia ter sido editada. A audiência com Sérgio Moro também repercutiu intensamente na internet, composto dos senadores, da imprensa e de cidadãos, além de comentários e compartilhamentos em redes como YouTube, Facebook e Twitter. Vários senadores repercutiram a vinda do ministro Sérgio Moro nas redes sociais. A exposição foi elogiada por alguns e criticada por outros. Eduardo Braga disse que Moro apresentou suas posições com tranquilidade e elogiou a disposição do ministro para discutir outros temas. Álvaro Dias compartilhou números citados por Moro para demonstrar que não houve conluio. Para o senador, ele sairá ainda mais fortalecido após os esclarecimentos. Entre os que criticaram, o líder do PT, senador Humberto Costa, postou mensagens dizendo que Moro chegou com um discurso ensaiado. Fabiano Contarato disse que se ele, como delegado, fizesse contato com as partes de um inquérito, sairia preso da delegacia. Rogério Carvalho disse que, como juiz, ele deveria ser imparcial. Duas hashtags relacionadas à vinda de Moro na Comissão de Constituição e Justiça estiveram entre os assuntos mais falados do Twitter. Nomes de senadores que participaram da audiência também se alternaram na lista de assuntos mais comentados. As redes sociais do Senado atingiram mais de 1,5 milhão de espectadores, considerando YouTube, Facebook e compartilhamentos.
No YouTube, o canal da TV chegou a atingir mais de 54 mil espectadores simultaneamente. A reforma da Previdência continua sendo debatida na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Assuntos Sociais do Senado se antecipou e fez hoje a sua primeira audiência pública sobre o assunto. O convidado foi o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Rogério Marinho começou dando os números da Previdência. 90 milhões de brasileiros são atendidos pelo INSS e 49 bilhões em benefícios são pagos mensalmente. Sobre a reforma pretendida pelo governo, destacou inicialmente a medida provisória de combate a fraudes no INSS. Os cartórios tinham a obrigação de ter até 40 dias para informar o INSS o óbito dos beneficiários. Isso significava para nós um prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. E por quê? Nós transformamos isso em 24 horas. Porque se você demora 40 dias para informar o óbito, o INSS já depositou pelo menos 2 meses daquele benefício na conta do beneficiário que já faleceu. Segundo o secretário, o INSS teria a receber 500 bilhões de reais. Um terço desse valor jamais voltará aos cofres públicos, já que se trata de dívidas com empresas que encerraram suas atividades. Esse calote o governo quer combater com um projeto de lei que aumenta a cobrança sobre grandes devedores. Sobre a emenda à Constituição que está em debate na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho destacou alguns pontos da proposta. Entendemos que aqueles que têm menos, que estão na base da pirâmide, têm uma menor capacidade contributiva, e aqueles que estão acima dessa pirâmide, ou seja, no pico da pirâmide, eles têm uma maior capacidade contributiva. Por isso estabelecemos as alíquotas progressivas, inclusive diminuindo a alíquota daqueles que estão na base, baixando de 8 para 7,5 e subindo de tal forma que quem está acima do teto do Supremo Tribunal Federal, que aliás seria uma impossibilidade da nossa Constituição, esses vão pagar até 22% de alíquota previdenciária. O projeto que apresentamos, ele ao fim e ao cabo, ele traz as mesmas regras dentro do período de transição para os dois sistemas. Quem tem mais vai contribuir com mais, quem tem menos vai contribuir com menos e todos vão contribuir. O senador Romário criticou a eventual mudança no BPC, um benefício que garante salário mínimo para deficientes e idosos. Essas pessoas são miseráveis, essas pessoas só contam com esse valor, com esse dinheiro. E mexer com essas pessoas, eu acredito que não seja uma prática ou uma atitude digna de um governo que realmente se diz a favor da população. Essa situação foi superada, porque a Câmara, inclusive, retirou esse dispositivo do projeto no relatório do deputado Samuel, e eu não vejo clima político para que isso possa retornar. Já o senador Paulo Paim, que solicitou a audiência, espera que o Senado faça a devida revisão às propostas aprovadas pelos deputados. Essa proposta haverá de avançar além do que o relator apresentou até o momento, porque é um debate amplo na comissão, depois vai para o plenário. Não acredito que volte à capitalização e depois vem para o Senado, Romário. E nós aqui vamos ter tempo, como disse muito bem o ministro, essa é uma casa que tem que cumprir o seu papel perante a história de um tema tão importante como esse, e nós haveremos de aprofundar o debate aqui e dar a contribuição que o Senado tem que dar ao Brasil. No início do ano, o presidente Bolsonaro flexibilizou a posse de armas. Depois, em maio, assinou o decreto que facilita o acesso ao porte por diversas categorias da sociedade. Mas ontem, por 47 votos contrários e 28 a favor, os senadores decidiram derrubar o decreto. A proposta agora será examinada pela Câmara dos Deputados. A polêmica quanto ao efeito do aumento de número de armas sobre os índices de violência divide os brasileiros e também os políticos. Eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Agora, na frente da porta da nossa casa,
nós vamos poder colocar. Aqui, essa casa tem dono, essa família merece respeito. E quem cruzar a fronteira das nossas casas sabe que o cidadão e a cidadã de bem nesse Brasil agora, graças à assinatura de Vossa Excelência, terá como proteger aqueles que amam a sua integridade e a sua vida. Não pode, hierarquicamente, um decreto se sobrepor uma lei ordinária. Se ele quisesse alterar o Estatuto do Desarmamento, ele teria que mandar fazer uma proposta, seja à Câmara dos Deputados ou ao Senado, de um projeto de lei. É um liberou geral, é a institucionalização de um bang-bang no Brasil. Não é que está sendo liberado armas para todo mundo e vai ser vendido em todos os lugares ou qualquer pessoa pode comprar. Todas as regras anteriores dentro do Estatuto do Desarmamento ainda permanecem. Nisso eu ouvi um disparo, que demorou até eu entender que era um disparo da arma. E eu instantaneamente caí no chão. E naquele momento eu fui atingida por uma bala que ricochetou, que atingiu a minha quinta e sexta vértebra da cervical e me ocasionou uma lesão medular, instantânea. Toda vez que eu saio da minha casa, eu tô correndo risco de vida. E não necessariamente um policial vai passar do meu lado, não necessariamente eu vou ter a força policial para me ajudar. Então, se eu for uma pessoa treinada, por que não eu posso ter a arma 24 horas ao meu lado? As armas como uma demonstração, não é certo, do poder, da força, de algo que se denomina virilidade. E eu acho que, nesse momento, me parece que esse está sendo o significado das armas. Em lugar nenhum do mundo, as armas têm a ver, digamos, com a consolidação de algum tipo de segurança ou de paz. É exatamente o contrário. De cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, 8 se transformam em ação penal. É muito baixo. As pessoas se sentem desprotegidas e querem acesso à arma. Agora, nós precisamos refletir se nós temos maturidade institucional para isso, né? É como eu falei, precisamos investir na polícia, precisamos de tribunais mais céleres, precisamos de mais prisões. O desarmamento como política nacional de segurança fracassou no Brasil, né? Fracassou em reduzir os homicídios, fracassou em reduzir a criminalidade violenta. Nós não podemos esquecer que em 2005 nós tivemos um referendo onde as pessoas disseram não ao desarmamento, ou seja, disseram sim à possibilidade do cidadão comprar legalmente uma arma de fogo. O referendo ele fazia uma única pergunta: deve ser proibido o comércio de armas de fogo em território nacional? A população disse não, não deve ser proibido. Se a resposta fosse sim, não haveria possibilidade nenhuma de compra de arma de fogo. O ponto que mais nos preocupa é a questão do porte de armas, as pessoas andarem armadas nas ruas. O Estatuto de Desarmamento ele deixa muito claro: o porte de arma de fogo é proibido em território nacional, exceto para, e aí enumera categorias, especialmente da área de segurança pública. Essa arma que o povo está dizendo que vai ser comprada pelo cidadão de bem para se defender, é a mesma arma que é desviada, porque ela é vendida, porque ela é roubada, porque perdem e que vai alimentar a criminalidade. A arma do crime no Brasil é uma arma que geralmente teve origem legal. Você reduz o acesso, reduz o custo do cidadão do acesso à arma. Qual é a tendência? Aumentar homicídios, reduzir crimes com patrimônio. É o que aponta as evidências. O que nós, armamentistas, queremos é uma lei, de fato, que revogue o próprio Estatuto de Desarmamento e que dê não só uma amplitude de direitos para os atiradores esportivos, mas também para o cidadão de bem. O fato de eu ter sobrevivido também me despertava uma responsabilidade muito grande de falar. Desde então, eu milito pela preservação do Estatuto de Desarmamento e milito, sobretudo, sobre uma política, pela política de controle de armas no nosso país. Nossas estatísticas por homicídio de arma de fogo, crimes violentos, são altíssimos e as soluções baixas. Muitas vezes se dá pela não localização desse criminoso. Só se sabe que foi uma bala que matou. Só se sabe que foi o projeto que tirou aquela vida. Mas não se sabe quem é o autor. Não é retirando do cidadão o seu direito de defesa que você vai beneficiar a segurança pública. Mais armas,
mais violência, mais mortes. É isso que a gente quer no Brasil hoje? E a derrubada do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, também foi discutida em entrevista à TV Senado. O senador veneziano Vital do Rego conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o tema. O senhor apresentou um relatório contrário aos decretos do governo na Comissão de Constituição e Justiça, que se tornou o parecer da comissão e foi aprovado agora pelo plenário. Na prática, o que acontece a partir da aprovação do seu relatório? Na prática, nós vamos ficar na expectativa de como procederá a Câmara dos Deputados. O importante que se diga, até para que os nossos inúmeros telespectadores possam saber, e essa é a nossa obrigação, o nosso dever, é o de bem informar. E o que me chamou a atenção e o que tem me chamado a atenção nesses momentos mais agudos, onde há controvérsias em relação a objetos de alguns temas, é exatamente o que, para mim, dá-me a entender que há um trabalho por parte do governo de desinformar. Ou seja, em outras palavras, quando a Comissão de Constituição e Justiça acolheu o nosso voto em separado e quando o plenário do Senado votou com considerável vantagem, entendendo que os decretos extrapolavam e exorbitavam o poder, que é limitado constitucionalmente, muitas pessoas começavam a dizer, poxa, então eu vou perder caso tenha a sua posse, eu vou deixar de ter o porte de arma. Não, o que nós estamos dizendo é que o governo poderia discutir sobre esse assunto de que forma? Por meio de um processo legislativo ordinário e não de maneira inconstitucional, utilizando do decreto para alterar, praticamente revogar o Estatuto do Desarmamento. No debate com a lei ordinária, nós vamos ao mérito, e no mérito vamos saber para quem ou quem pode ter esse acesso, aí sim. Mas houve uma deliberada confusão. Hoje não era o mérito que estava em questão. Não é o mérito que está em questão. Né? Em que pese termos tido diversos companheiros que possam ter mergulhado e aprofundado sobre eles. Eu próprio, no mérito, tenho grandes resistências em relação a alguns daqueles segmentos, algumas daquelas categorias. O decreto, o último de maio de 2019, criava 20 segmentos, categorias, entidades que licenciosamente mesmo, porque a própria efetividade na demonstração de necessidade, ela já era presumida. Então, se você, até mesmo nós, imagine, os agentes políticos, todos eles que têm um mandato, do presidente da República até um vereador, e se você somar a todos no país, são mais de 80 mil, passariam a ter direito, caso o decreto permaneça, depende da Câmara, a ter o seu porte de armas. Profissionais jornalistas que fazem cobertura para a área policial, agentes públicos na inatividade teriam também, ou ainda tem, como você bem salientou, ainda estamos no aguardo do posicionamento da Câmara dos Deputados. Então há uma exorbitância, há uma extravagância, e eu sou daqueles, entre outros, que acredita que política pública na área de segurança não se faz armando licenciosamente a população, e sim com políticas onde o Estado faça uso daquilo que constitucionalmente é exigido. O poder de força está no Estado e não na demonstração de falência, porque é uma demonstração de falência, como se dissesse, olha, eu não vou me responsabilizar mais por nada, vou entregar a arma a ti e cuida da tua vida. E não é dessa forma que nós desejamos, não é dessa forma que a legislação maior assim prevê. A rejeição do projeto pelo plenário, ele se deu após horas de debate, né? Argumentos contrários, argumentos favoráveis. O senhor acredita que o resultado foi decidido no debate? Essa larga vantagem que houve pela rejeição do projeto? Claro que nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça foram 15 a 9. 15 a 9. Já era um retrato, um extrato, mas naturalmente, por força do próprio trabalho que o governo fez, Nata, para você ter uma ideia, o presidente da República foi às suas redes sociais incitar. Eu próprio recebi provocações intimidatórias que desejavam levar-me a inibir-me diante da responsabilidade de valer-me convictamente dos fundamentos. Nós não estamos inventando, são fundamentos muito claros, muito evidentes.
de uma afronta à Constituição. Então, penso que muitos dos companheiros e companheiras chegaram ao plenário com as suas posições definidas, mas outros esperaram para ouvir no debate ou ter do debate algo que pudesse sensibilizá-los, suscetibilizá-los aos fundamentos. Vários senadores relataram ter recebido ameaças nas suas redes sociais, recebido ameaças nos seus telefones pessoais, das suas assessorias, né? Como é que o senhor avalia o impacto da estratégia de pressionar e até ameaçar os senadores no resultado dessa votação? Isso é deplorável, Renata. Mas o senhor acha que teve algum impacto? Não, eu não acredito. Eu não vi nenhum dos meus companheiros e de minhas companheiras suscetibilizarem-se diante dessas provocações. Nós fizemos menções ao gesto institucional do presidente de solidarizar-se e colocar à disposição os meios para tentar coibir isso. Mas a gente precisa assumir, ter a dignidade de saber que estamos representando uma sociedade que, através de pesquisas cientificamente aferidas, mostram que 73% da população não concorda. Nós, sociedade, que estamos temerosos, que vivemos angustiados em nossas casas, fora de nossas casas, mas mesmo assim, mesmo com esse apelo que há de que é preciso reagir, nós temos a ponderação, a prudência e responsabilidade de acreditar que existem outros meios mais eficientes do que você entregar armas licenciosamente a quem muitos destes não têm a habilidade para manuseá-las. Se você me entregar uma arma, um desastre ciclópico, tenho absoluta certeza disso. Além de tantos e tantos fatos, Renata, o entrevero que hoje no trânsito você ouve algum impropério de um lado a outro, pode ser resolvido agora à base do tiro, da arma. Feminicídios que hoje vêm assombrando a nós, imagine você com posse e porte de armas nas residências. Quantas mulheres não terão ceifado as suas vidas? A discussão do boteco, a discussão do bar, de quem é ou torcedor de A ou de B, vai ser resolvido também, qualquer um desses entreveros ou desavenças, na base do uso de arma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O governo poderia, desde o início do ano, antes mesmo de editar o primeiro decreto de posse, poderia ter feito e elaborado um projeto de lei ordinária e já estaríamos bem avançados. E com a responsabilidade, com a prudência, com o equilíbrio de saber até onde nós poderíamos, definindo, né, quem pode ter o posse, quem pode ter o porte. Renata, se você pega um dos pontos lá, na posse de arma, diz que as áreas urbanas, aquelas pessoas que moram, que residem nas áreas urbanas, podem ter a posse de arma. Basta que sejam residentes em estados onde a relação seja de 10 homicídios para 100 mil habitantes. Você sabe que as 26 unidades e o Distrito Federal encontram-se exatamente nessas condições. Então, ao pé da letra, todo e qualquer cidadão pode ter o seu posse de arma. Não apenas na área rural, que eu defendo a posse de arma para a área rural. Eu não vejo a necessidade do porte de arma, mas a posse sim. Mas você deixar a posse de arma para toda e qualquer pessoa, que pode ter até 4 ou mais, com o decreto é ilimitado. E para cada arma, Renata e meus amigos e amigas telespectadores, algo em torno de 5 mil munições. Ou seja, se você tiver 4 armas, você pode ter por ano 20 mil munições em sua posse. A gente está falando muito sobre o mérito da matéria, né? Mas em relação ao que extrapolou... Foi o decreto. O decreto, ele exorbitou do momento em que modificou por completo. Ele desnaturou por completo a lei do desarmamento, o Estatuto do Desarmamento. Então, é como você bem disse, você me corrige, eu não estou nem querendo adentrar no mérito. Deixemos o mérito para depois. O foco na Comissão de Constituição e Justiça, no meu próprio pronunciamento, foi de dizer, vamos debater. Ninguém está se negando a debater. Ninguém tem preconceito em debater todo e qualquer assunto. O presidente não enviou à Câmara, mesmo tendo uma resistência à proposta de mudança do Código de Trânsito, com algumas sugestões que são desastrosas, como é o caso de não mais exigir o uso das cadeirinhas protetivas ou protetoras às criancinhas, mas ele mandou uma lei
Ele mandou um projeto de lei e que vai ser discutido. Por que não o fez em relação a posses e portes de arma? Então, esse foi o ponto nevrálgico para que tanto a CCJ como o plenário rejeitassem ambos os decretos. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.